No julgamento, o Ministério Público Militar sustentou que houve desacato com o agravante do sargento estar em serviço em região de divisa com outro país. Me parece que a conduta do denunciado tem extrapolado os limites de sua liberdade de expressão qualificada. Levantamento aponta que mais da metade dos brasileiros não tem diploma de ensino médio. Nós não tínhamos, até este trabalho, dados específicos sobre os presos, número de presos, onde estavam, em que condições. Olá, boa tarde. Boa tarde. O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB e candidato à reeleição, foi alvo de uma operação da Polícia Federal agora pela manhã. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do governo e também na casa do governador. O filho dele foi preso. E quem tem mais informações ao vivo sobre essa operação é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. Nessa operação, os 220 policiais federais, eles investigaram um suposto esquema de favorecimento e concessão de benefícios fiscais a um frigorífico mediante o pagamento de propina. De acordo com a colaboração premiada dos empresários donos do frigorífico, as fraudes teriam ocorrido nos poderes executivo e legislativo, além do Tribunal de Contas do Estado. Entre os suspeitos, os pecuaristas, políticos e também um conselheiro do TCE. A Polícia Federal apurou que os pagamentos teriam sido feitos entre 2014 e 2015 e que o estado de Mato Grosso do Sul teria deixado de arrecadar 200 milhões de reais. A operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Galton, é com você. Obrigado, Gabriel. E foi rejeitada a denúncia de crime de racismo contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. A decisão foi por maioria de votos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O caso foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. O ministro reconheceu as ofensas do discurso de Bolsonaro, mas entendeu que está dentro do contexto da liberdade de expressão. Não me parece que, apesar da grosseria, apesar do erro, da vulgaridade, do desconhecimento das expressões, não me parece que a conduta do denunciado tenha extrapolado os limites de sua liberdade de expressão qualificada, que é abrangida pela imunidade material. Assim, por maioria, a primeira turma rejeitou a denúncia. A Procuradoria-Geral da República acusou o deputado federal, licenciado e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, de usar expressões discriminatórias em uma palestra no Rio de Janeiro em 2017. Ele teria feito um discurso de ódio, principalmente contra índios e negros. O julgamento foi iniciado em 28 de agosto. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber votaram para que Bolsonaro responda pelas declarações de racismo. Já o relator, ministro Marco Aurélio, e o ministro Luiz Fux consideraram que as falas de Bolsonaro se inserem no contexto da liberdade de expressão. A primeira turma julgou ainda um pedido de liberdade de um funcionário público que responde por crime de peculato. Por unanimidade, o pedido foi negado. O artigo 1º da Lei de Improbidade é o artigo que hoje equipara todos aqueles que exercem atividade privada, mas com munus público, a funcionário público para todos os fins de direito, inclusive para fins de direito penal. Também, por unanimidade, os ministros concordaram com a extradição de uma mulher que responde por homicídio no Chile e já foi condenada por outro crime no Brasil. Relembro a jurisprudência desta corte no sentido de que o fato da extraditanda possuir família, inclusive com filho brasileiro, não é obstáculo ao deferimento da extradição. A pena restritiva, né, de direitos pode se converter em restritivo da liberdade de ir e vir se não for observada. Por isso é que caberá ao chefe do Poder Executivo entregar ou não a extraditanda. Ou seja, para mim, o processo de extradição revela uma simples ação declaratória. E a segunda turma do STF decidiu, por maioria, arquivar inquérito contra a ex-senadora e candidata à vice-presidência da República, Cátia Abreu. Os ministros encerraram também ações penais sobre a importação de sementes de maconha.
A ex-parlamentar e também o marido, o engenheiro Moisés Pinto, foram acusados pelo Ministério Público Federal de ter recebido supostamente R$500 mil para a campanha eleitoral de 2014. A doação teria partido do setor de operações estruturadas da Odebrecht e revelada em delação premiada dos empreiteiros. Por 3-1, os ministros consideraram que os indícios do crime são frágeis para receber a denúncia. Mesmo após 15 meses de tramitação e sucessivas prorrogações, não se conseguiu reunir, até o presente momento, indícios minimamente subsistentes da ocorrência dos crimes descritos e da participação dos investigados. Eu compreendo as razões expostas pelo voto divergente do ministro Luiz Edson Fachin, mas da leitura que fez dos depoimentos do eminente relator, a mim me parece que, na verdade, essa é uma colaboração em que se isenta a personagem citada de envolvimento. Um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu o julgamento de processos que tratam do caso de 21 réus condenados em segunda instância que tiveram a execução da pena determinada pela Justiça. Para todos eles, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu liminares para que pudessem recorrer em liberdade. Ao pedir vista, o ministro Edson Fachin disse que precisa de mais tempo para poder analisar os casos individualmente. Eu iniciei o estudo dessa matéria, desse descrime que Vossa Excelência está trazendo à colação e não concluí o exame, senhor presidente, especialmente levando em conta o conteúdo das diversas decisões sobre a matéria já levadas a efeito no plenário para fazer ou não esse distinguish, tal como Vossa Excelência está propondo. A segunda turma também decidiu arquivar, por falta de indícios, inquérito contra o senador Fernando Bezerra. O parlamentar era investigado pelo suposto recebimento de R$200 mil na campanha eleitoral de 2010, sem declarar à Justiça. Vamos ver agora a pauta de julgamento da sessão plenária do STF de logo mais às 14h. O plenário do STF retoma nesta quarta-feira o julgamento da constitucionalidade do ensino domiciliar com análise de recurso extraordinário. Poder judiciário e funções essenciais à justiça é o tema predominante da sessão, com 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todas tratando da invasão de competência para legislar que afetam leis de diversas procedências. A primeira trata de lei do Estado de Pernambuco que assegurou aos magistrados o recebimento de auxílio alimentação. Outra ação dispõe sobre legislação que afeta o reajuste dos proventos de aposentadoria dos juízes classistas aposentados da Justiça do Trabalho. Ainda no tema Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça, ação contra a legislação da Paraíba que dispõe sobre a residência dos magistrados nas respectivas comarcas. Fecha o tema ação que questiona a validade de lei do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público. Contribuições é o penúltimo tema do dia, com mais uma ação direta de inconstitucionalidade que trata da destinação de 10% da contribuição sindical compulsória para centrais sindicais. Imposto de renda é o último tema do dia, com recurso extraordinário, onde se discute se tratado internacional pode estender a residente na Suécia isenção prevista para residente no Brasil. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Um civil foi condenado em primeira instância na Justiça Militar em Bagé, no Rio Grande do Sul, por desacato a um militar em serviço. O homem vai cumprir pena de 8 meses de detenção com regime inicial no semiaberto. No processo, o Ministério Público Militar contou que em 2013 um sargento realizava uma ação de patrulhamento em Jaguarão, região de fronteira entre Brasil e Uruguai. Um civil que dirigia em alta velocidade foi obrigado a parar na barreira de fiscalização quando começou a ofender o militar em serviço. A denúncia foi recebida em 2017 após declarada incompetência da Justiça Comum. No julgamento, o Ministério Público Militar sustentou que houve desacato com o agravante do sargento estar em serviço em região de divisa com outro país, o que o autoriza a realizar inspeções, barreiras de trânsito, entre outras atividades. A defesa argumentou que a atitude do motorista não foi ofender ou humilhar militares em razão do trabalho que realizavam, pedindo a absolvição do réu baseado na imputabilidade. Alegou que existiu uma falta de capacidade de discernimento do acusado no momento em que o fato ocorreu. Ficou provado com base em testemunhas que o civil foi desrespeitoso, menosprezando não só o sargento em serviço, mas a imagem das Forças Armadas. Também foi ressaltado que o réu é reincidente e possui maus antecedentes
antecedentes, uma vez que é foragido do presídio de Jaguarão, no estado gaúcho. Dessa forma, a condenação foi mantida, mas ainda cabe recurso ao Superior Tribunal Militar. E no próximo bloco, Brasil, um país sem diplomas. Pessoas que largaram a escola antes de completar o ensino médio enfrentam diversas dificuldades. Mais da metade dos brasileiros não tem diploma de ensino médio. E o desempenho do Brasil na área da educação está abaixo de outros países da América Latina. 52% dos brasileiros entre 25 e 64 anos não concluíram a última etapa da educação na escola. No ranking da América Latina, o Brasil está melhor colocado que a Costa Rica e o México, mas está muito abaixo de outros, como a Argentina e o Chile. O levantamento foi feito pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade internacional que apoia o crescimento de 37 países ao redor do mundo e é parâmetro para políticas públicas em favor do cidadão. Segundo a organização, pessoas que largaram a escola antes de completar o ensino médio enfrentam diversas dificuldades, desde o mercado de trabalho, salários mais baixos, até problemas cognitivos, como falta de memória e habilidades motoras, por exemplo. Quando o assunto é ensino superior, o estudo aponta que o Brasil também sofre desigualdades regionais. No Distrito Federal, 33% dos jovens adultos entre 24 e 34 anos chegam à universidade. No Maranhão, esse número é de apenas 8%. Apesar disso, 17% deles entraram no ensino superior. 11 anos atrás, o índice era menor, 10%. E aqui no estúdio, a advogada da Comissão de Educação da OAB do Distrito Federal, Mônica Amaral. Mônica, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, uma satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde. Agora, vimos na reportagem um dado assustador e muito triste para o Brasil. 52%, mais da metade dos adultos brasileiros entre 25 a 64 anos não concluíram o ensino médio. A que a senhora atribui esses dados? Nós estamos num momento de significativamente estudando justamente o ensino médio como um todo, porque nós percebemos o desestímulo desses jovens em permanecer na escola, né? Uma carga horária muito extensa, com um conteúdo que às vezes não é aquilo que ele pretende levar para a vida profissional dele, e que muitas vezes também o jovem ele necessita sair para o mercado de trabalho, colaborar no sustento da sua família e não consegue coadunar trabalho e estudo e acaba deixando a escola. Infelizmente, é um dado alarmante para nós. Então, a gente vê aí que o fator econômico, então, um dos principais motivadores para os brasileiros deixarem a escola, então não concluírem o ensino médio? Sim, principalmente quando nós olhamos fora de Brasília, né? Porque Brasília ainda tem algumas particularidades, mas fora de Brasília isso é sim um fator que colabora muito para essa evasão escolar. E como nós costumamos discutir sempre, um ensino fundamental também, que não tem uma qualidade, não tem um embasamento, faz com que a criança não tenha um estímulo de permanecer na escola. E isso é um dificultador também. Quer dizer, tudo começa na base, né? A senhora dizia que desde o ensino infantil, né, já é preciso esse investimento. Então, se não existe uma educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2, a criança pode ter problema lá na frente. Ela vai encontrar problemas nesse percurso escolar dela, né? O Brasil, nós temos uma característica que nós gastamos muito em ensino superior e o investimento na educação infantil e na educação de base ele é bem reduzido. Então, o que nós pensamos é que deveríamos inverter essa pirâmide, de que o investimento na educação infantil e na educação de base ele fosse um investimento mais profícuo, porque é esse caminho que vai fazer a criança ter vontade de estar na escola, vai trazer a satisfação de estar na escola. E isso vai contribuir para que essa evasão dela seja bem menor no ensino médio. Mas nós estamos num momento também de reformulação do ensino médio. Nós esperamos que com a nova base, que deve sair para o ano que vem,
e nós temos várias oportunidades de se trabalhar a educação básica com a educação profissional, educação básica até com educação à distância, para que o aluno possa fazer uma parte desse curso à distância, que eles serão atrativos para manter esse aluno na escola, para que ele possa terminar esse percurso dele, tanto de ensino médio como ensino profissionalizante, ter uma profissão, ir para o mercado de trabalho de uma forma habilitada, quanto poder alcançar o nível superior. E a gente viu na reportagem que a desigualdade entre as regiões é enorme. Teve até um comparativo entre o Distrito Federal e Maranhão. E já era, infelizmente, era algo esperado, né? Sim, mas como nós conversamos, Brasília não é Brasil, isso era um professor de Direito Civil meu quem dizia. As nossas peculiaridades aqui são muito distintas do restante do país. Então, até esse cálculo de renda per capita é um cálculo injusto quando a gente vai olhar aqui a nossa situação, tanto demográfica, quanto a situação que nós temos aqui, uma cidade praticamente bancada e sustentada por funcionalismo público. É muito diferente do restante do país. Doutora, obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Boa tarde. O Tribunal Superior do Trabalho afastou a aplicação do adicional de 100% na remuneração das horas extras de um guarda municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. Entenda agora na reportagem de Luana Carvalho. Está previsto na Constituição da República. É direito de todo trabalhador receber a remuneração do serviço extra de no mínimo 50% a do horário normal. Esse percentual pode ser maior, caso esteja previsto em acordo coletivo. Um guarda municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo, entrou na Justiça do Trabalho pedindo o pagamento de 100% das horas extras, conforme previsto no acordo coletivo de trabalho, assinado entre o município e o Sindicato dos Servidores Públicos do local. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, a norma se trata de uma cláusula social, o que enquadraria o caso na orientação jurisprudencial 5 da seção de dissídios coletivos do TST. A OJ admite dissídios coletivos contra pessoas jurídicas de direito público exclusivamente para apreciar cláusulas de natureza social. Em recurso ao TST, o município alegou que a cláusula tem natureza econômica, porque resulta em despesa. Afirmou ainda que deveria ser aplicado o percentual de 50% do valor da hora de trabalho previsto no artigo 7º da Constituição. Para o relator do processo na 5ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, não é possível aplicar benefícios econômicos previstos em normas coletivas a empregados de entidades públicas em que somente podem obter vantagens econômicas previstas em lei. Dessa forma, foi afastada do caso a aplicação do adicional de 100% sobre as horas extras. A decisão foi unânime. Tecnologia para controlar quem entra e quem sai das prisões. É daqui a pouco. Nós não tínhamos, até este trabalho, dados específicos sobre os presos, número de presos, onde estavam, em que condições. Representação do candidato à presidência da República, Henrique Meirelles, contra a Globo Comunicação, foi julgada improcedente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros do TSE também negaram recurso do candidato Jair Bolsonaro contra o jornal Correio Brasiliense. Na sessão administrativa, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de forças federais para 4 cidades de Mato Grosso do Sul e 5 do Ceará. Agora, 370 municípios de 7 estados vão receber reforço durante as eleições de outubro. Preenchidos os requisitos da resolução TSE 21.843, aprova-se a requisição de força federal para atuar durante a realização do pleito de 2018 nessas localidades. Na sessão jurisdicional, os ministros negaram um recurso do candidato à presidência da República, Henrique Meirelles, contra a Rede Globo. Meirelles afirmava que deveria ter sido chamado para entrevistas nos canais do grupo de comunicação, mas o plenário entendeu que não houve irregularidade na conduta da emissora. É certo que os direitos de liberdade, tais como as liberdades comunicativas, não possuem caráter absoluto. Mas, por outro lado, não cabe ao Poder Judiciário, no meu entender, interferir na linha editorial das emissoras,
para direcionar a pauta dos meios de comunicação social. Um recurso do também candidato à presidência Jair Bolsonaro contra o jornal Correio Brasiliense foi negado. Bolsonaro queria direito de resposta por causa de uma reportagem que falava sobre possíveis causas de inelegibilidade do político. Mais uma vez, o TSE entendeu não haver problemas na reportagem. No meu entender, vale a aplicação do mesmo princípio da liberdade de imprensa, porque não há nenhum fato aqui que possa ser considerado flagrantemente inverídico. Pelo contrário, eu, inclusive, posso ler as inteiras, a matéria, para concluir. O que fiz e concluí é que realmente não há, e há que se prestigiar mais uma vez. Aqui trago jurisprudência, trago doutrina, trago trechos do parecer ministerial. Há que prevalecer a liberdade de imprensa como valor que deve preponderar. Os ministros negaram os pedidos de registro de candidatura de José Natan Emídio Neto e Matusalém Rocha à presidência e à vice-presidência da República, respectivamente. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Jorge Mussi, no sentido de que os dois não foram aprovados em convenção partidária e, por isso, não poderiam se candidatar. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. E no Ministério Público Federal, a comemoração do Dia do Cerrado foi com um curso para falar da importância de preservar a terra e a água, fonte de vida para todos. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Ocupa 22% do território brasileiro e, além de uma flora com mais de 10 mil espécies diferentes, abriga nascentes que abastecem as maiores bacias hidrográficas da América do Sul, como o Rio Tocantins e o São Francisco. Para conscientizar sobre a proteção desse tesouro, o Ministério Público Federal promoveu um curso especial sobre a preservação da terra e da água do Cerrado brasileiro, com a presença de servidores, representantes das comunidades indígenas e o público em geral. Durante a abertura, o subprocurador Nível de Freitas destacou a importância dessa iniciativa. A importância desse evento é tremenda, não só pela parte comemorativa, né, que propicia que a questão seja destacada, né, divulgada, como também porque aqui nós reunimos profissionais, pessoas que vivenciam o problema, né, acadêmicos, organizações não governamentais, né, de pessoas de diversos setores públicos, para debater um problema, para iluminar essas questões, né, e debatermos assim as possíveis soluções. O encontro faz parte do projeto MPF Cidadão 30 anos, que tem como um dos objetivos discutir as principais ameaças ao Cerrado e as formas de combatê-las. A superlotação e as rebeliões nas penitenciárias brasileiras preocupam o Poder Judiciário. E para ter acesso ao número exato da população carcerária e também saber como andam os processos de cada detento, foi criado o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP. O sistema utiliza uma das tecnologias mais avançadas que existem para controlar quem entra e quem sai da prisão. Acompanhe na segunda reportagem especial sobre o sistema prisional do Brasil. Cerca de 720 mil presos em todo o Brasil. Esse era o número apontado em estimativas do Ministério da Justiça. Mas o levantamento feito nos últimos 2 anos pelo CNJ comprova que esse número não chega a 630 mil. Nós não tínhamos, até este trabalho, dados específicos sobre os presos, número de presos, onde estavam, em que condições, a não ser pelo que o juiz recebia, que era um informe tomado por estimativa dos agentes do sistema carcerário, o que não permitia que nem sequer o juiz pudesse ter um controle eficaz. Diante da falta de um número exato e atualizado de presos e da crise penitenciária que se instalou no Brasil nos últimos 2 anos, a presidente do STF e CNJ, ministra Carmen Lúcia, determinou a implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP. O sistema é online e os dados são inseridos diariamente. Somente juízes e operadores do direito têm acesso ao sistema para inserir os dados dos presos
presos. Mas qualquer pessoa pode conferir as informações como o número de detentos por região e andamento dos processos e julgamentos. O sistema, como unifica as informações nacional de um banco de dados de prisão e soltura, fica mais fácil de identificar a prisão de algum acusado em outro estado da federação e, com isso, dar celeridade aos nossos processos, cientificando ele com relação aos nossos processos que estão ocorrendo e também informando aos outros estados quanto à prisão deles aqui no Distrito Federal. Um trabalho feito em todo o Brasil. Até essa semana, o BNMP mostra que dos quase 630 mil presos, cerca de 250 mil são provisórios. Já condenados, mais de 374 mil. Além disso, mais de 12 mil detentos estão na condição de foragidos da Justiça. Do número total de presos, quase 600 mil são homens e mais de 30 mil são mulheres. A taxa de mulheres presas, que também é devidamente definida, ela fica em alguns momentos inferior ao da média mundial, porque nós temos uma população carcerária muito grande em relação a outros países no mundo. Entretanto, o aumento que houve de mulheres que passaram a ser, inclusive condenadas nos casos de crimes relativos ao tráfico, aumentou muito, com uma rapidez muito grande, o que é grave para a sociedade brasileira. Dessa forma, nós do Conselho Nacional de Justiça nos propusemos a não nos substituir ao Poder Executivo, nem ao Poder Executivo Federal, nem ao Poder Executivo dos Estados, mas cumprir a nossa parte, porque, verdade seja dita, é o juiz que prende, é o juiz que solta. Então, com base nessa ideia bastante básica, é que nós perseguimos o nosso objetivo, que se mostrou possível de ser alcançado. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde.